Jezabel, uma mulher rebelde, sedutora, manipuladora, dominadora, que destruiu muitos profetas do Senhor, conforme narrado no livro de Reis, na época do profeta Elias. A Bíblia a retrata como uma mulher muito cruel e, neste livro, você verá que ela era pior, muito pior. Jezabel é descrita como uma sacerdotisa dominadora e potencialmente religiosa e se denominava a porta-voz dos deuses. Isso a categorizava como profetisa. Ao casar-se com o rei de Israel, ela passou a governar de acordo com a sua cultura e religião. Como mística, ela passou a ser considerada sacerdotisa e ensinadora. Jezabel foi esposa de Acabe, que reinou sobre as 10 tribos do norte de Israel de 874 a 853 a.C. Acabe destacou-se pelo sucesso militar e político, mas era fraco em questões religiosas, pois fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 1 Reis capítulo 6 versículo 30. Ele escolheu casar-se com Jezabel, filha de Etibal, um sumo sacerdote e rei pagão. Para agradar a esposa, Acabe edificou um templo e um altar para Baal. E promoveu, assim, a idolatria, até que quase todo Israel estava indo após Baal. O Baal mencionado aqui era considerado o deus que enviava chuva e fazia as colheitas crescerem. Os adoradores de Baal se envolviam em uma espécie de fornicação sagrada no templo para louvá-lo como a fonte da vida. Às vezes o povo até oferecia seus filhos a Baal como sacrifícios queimados. Jeremias capítulo 19 versículo 5. O casamento de Acabe com Jezabel cumpriu uma agenda política e interesseira, mas não a vontade de Deus. Biblicamente, aquela união foi um adultério espiritual e uma traição a Deus. A influência deles, como lepra, aprofundou o sincretismo religioso e a apostasia da nação. Ao mesmo tempo que o povo professava servir a Jeová, também servia a Baal. Eles cocheavam entre dois pensamentos. 1 Reis 6:21 da tarde. Sabemos que o Apocalipse também menciona Jezabel e faz uma conexão dela à apostasia. O que significa isso? Na mensagem de Cristo à igreja de Tiatira, Jezabel é citada: tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Apocalipse capítulo 2 versículos 20 a 22. Sobre Acabe, ele era fraco em capacidade moral. Sua união por casamento com uma mulher idólatra de caráter decidido e temperamento definido resultou em desastre tanto para ele como para a nação. A utilidade de um homem para servir a Deus e seu povo está intimamente relacionada com o caráter da pessoa que ele escolheu para ser sua esposa e companheira. A morte de Jezabel aconteceu em decorrência do juízo de Deus e foi uma das mortes mais terríveis relatadas na Bíblia. Jezabel morreu ao cair da janela do palácio em Jezreel e foi atropelada pela carruagem de Jeú. A morte de Jezabel está registrada em 2 Reis capítulo 9 versículos 30 a 37. Sem dúvida um dos períodos mais tristes da história de Israel foi aquele em que Jezabel esteve ao lado de Acabe no trono do Reino do Norte. Aqui vale lembrar que naquele tempo a nação de Israel já havia sido dividida em dois reinos, o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá.